que já eram trabalhos, sabe? Às vezes eu penso que eu trabalho desde a infância. Às vezes eu penso porque eu vejo coisas... As crianças que estão vindo, elas estão trabalhando desde a infância. Sabe por quê? Porque elas têm exemplos para os pais. E isso é uma das coisas que eu vou trabalhar, que é uma das coisas que vai ser o meu sustento também, vai ser em relação a essa educação dos pais e ajuda essas crianças. Eu vejo que vai ser isso, sabe? E também não vou deixar minhas artes de jeito nenhum, mas vai ser diferente, principalmente as artes transcendentais, aquelas que eu faço de acordo com as visões que eu tenho. Eu não vou parar e vou mostrar, certo? Mas isso são coisas diferentes, são coisas que eu vou fazer mais livremente, como eu estou fazendo esses vlogs, certo? São coisas mais livres e que eu tenho certeza que vai alcançar pessoas certas. E as minhas artes também vão alcançar as pessoas certas. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer tudo isso sem problema. Eu posso ficar tranquila. Então, eu me lembro na minha infância como eu tinha pensamentos diferentes. E eu sei que aquilo, de certa forma, até mesmo pelo que eu emanava, aquilo afetava quem estava do meu lado, meus pais e tudo mais, né? É óbvio que isso acontece, só que nem tanto, porque é um trabalho um pouco mais complicado para as pessoas do tempo mais antigo, porque tinham menos luzes acesas, e então tinham menos luzes no planeta e tinham menos luzes acesas. Então eu adquiri muitos lixos mentais. Eu quero contar o que eu disse que ia contar do hospital, né? A minha filha ia ser operada. Ela tinha 2 planos de saúde, mas mesmo assim o cirurgião, que era o cardiologista dela, viu ela praticamente nascer. Ele era presidente lá de um hospital que é público, mas que é muito, por incrível que pareça, por mais que seja público, ele é um especialista em coração. Então ele era presidente de lá e ele disse, não, ela vem pra cá, porque aqui é melhor pra ela. Mesmo que ela tenha os planos de saúde e possa ficar em um hospital melhor, não. Ele sugeriu que fosse assim, até mesmo porque tem a questão do marca-passo, que sairia muito caro. O plano de saúde, eu não sei, não me lembro se cobria, eu acredito que não. Mas ele conseguia o melhor marca-passo para ela de graça, certo? Então ele quis lá, mas acontece que esses hospitais são muito abertos, assim. As mães ficam muito juntas e você vê tudo o que acontece lá. Então eu vi todas as crianças morrendo e só escapou um e a minha filha. Só escaparam esses 2, que até um que era um pouquinho mais velho, que já tinha 17 anos, que estava na ala infantil ainda, porque 17 anos não consideram infantil, mas ele morreu também, certo? Todos morreram, eram problemas muito graves. Eu vendo aquelas crianças morrerem e a minha filha ainda para ser operada. E eu digo, meu Deus, todos estão morrendo. Mas na hora da cirurgia eu me concentrei num canto à parte. Eu não queria que ninguém chegasse perto de mim, porque eu estava concentrada. E essa concentração foi muito importante. Foram 9 horas de cirurgia. Não foi a única que ela passou, mas essa foi a cirurgia mais pesada, porque era uma cirurgia onde ela ia colocar uma membrana de pele bovina. Porque além do marca-passo, ela tinha um átrio único, certo? E um buraquinho no ventrículo. Então era uma cirurgia bem complicada. Mesmo assim, os outros que morreram tinham outros probleminhas a mais, sabe? Era diferente o caso dela. Mas mesmo assim, né? Eu via situações do tipo... os médicos, eles tinham compaixão, né? Então, eles não quando a criança morria, eles não avisavam de uma vez. Eles chegavam e diziam assim, olha, nós estamos tendo problema, não está dando muito certo lá dentro, mas a verdade é que a criança já tinha morrido, e eu já sabia. Eu digo, olha aí, a criança já morreu e eles não estão querendo dizer para a mãe, mas aí a mãe cai em um choro desesperador, e as outras mães vendo isso, e nós sabendo que nossos filhos não iam ser operados, né, e vendo aquele sofrimento todo. Então é muito estresse para aquelas mães, sabe? E eu me lembro de uma coleguinha que a Rebeca teve, e ela não falava direito, porque ela tinha uma linguinha pequena demais, ela tinha uns probleminhas a mais, sabe? Ela tinha nascido assim, toda danificada. Mas é muito interessante as coisas mágicas que eu vivi lá, porque eu trabalhei muito mais do que eu pensei que eu estava trabalhando pelos outros lá, assim, pela ajuda das pessoas lá, com a minha
com a minha energia, porque eu me lembro que é como se as pessoas que fossem morrer antes tinham contato comigo, sabe? E eu me lembro de uma que eu tinha voltado para casa, deixei a minha mãe porque eu precisava descansar. Então, a gente tinha que usar uma bata lá, tinha umas coisas assim, tinha umas exigências do próprio hospital. E então eu só sei que quando eu voltei, e parece que tinham trocado a bata, alguma coisa aconteceu. Quando eu vesti, tinha um cartão de uma meninazinha. Foi uma meninazinha que eu não consegui me aproximar nunca, mas comentaram sobre ela, que ela ia fazer a cirurgia, mas eu não cheguei perto dela. Mas aí o que aconteceu? O cartão da mãe estava no meu bolso. E aí eu olhei para aquele cartão. E depois eu soube da notícia que a criança morreu. Entendeu? Então, quer dizer, mesmo que de forma indireta, a criança tinha que entrar em contato com a minha energia de alguma forma, mesmo que seja através de um pensamento meu em relação a ela. É muito estranho isso, mas acontece. E aconteceu bastante nesse hospital. E o que foi mais interessante foi a coleguinha da Rebeca, como eu estava falando. A Rebeca era muito ciumenta, sabe? E, às vezes eu queria segurar a mão de uma e da outra e a Rebeca queria soltar, queria que eu soltasse a mão da menina e tal. E eu sei que chegou o dia da cirurgia da menina, assim, a véspera. E a menina estava com as unhas pintadas e não podia, então eu tinha acetona e removedor de esmalte, né? E a mãe dela chegou para mim e disse assim: você poderia me ajudar? Poderia me emprestar? Eu disse: não, eu tiro o esmalte. Então eu comecei a tirar o esmalte da unha da criança. E a mãe dizia carinhosamente para ela: você vai voltar para casa, não fica feliz e tal, porque vai passar por isso, aí você vai voltar para casa. Aí a criança dizia: E eu prestei atenção àquilo ali, né? E a mãe repetiu: vai voltar para casa. Ela: Aí eu, tudo bem, continuei tirando o esmalte. E aí aconteceu de a menina realmente não voltar para casa, né? Ela fez a cirurgia e faleceu. Mas no dia anterior, ela teve que primeiro passar por mim. Entendem onde eu quero chegar? Existe algo na minha energia que ajuda em algum ponto. Entendeu? E o universo sempre traz para mim as pessoas que precisam passar por mim. Eu não estou querendo aqui dar uma de: olha como ela se acha, está se achando a poderosa. Não. Eu estou apenas dizendo que eu já trabalho já faz muito tempo, certo? E que muitas vezes eu me senti mal por não estar conseguindo fazer certas coisas. E, no entanto, eu já estava fazendo, sabe? E assim, entendo, para você ver como eu sou só um ser humano. Eu passo por essas coisas. Eu passo por esses momentos onde eu fico me sentindo julgada, sabe? Onde eu passo por isso. Só que eu supero. E eu tenho superado muito mais facilmente, na medida que eu vou me desprendendo do meu ego, certo? Na medida que eu vou me desprendendo. E eu sei que existe alguma coisa na minha energia. E assim, em relação a animais também, como eles se acalmam, entendeu? Eu me lembro a primeira vez que chegou o Heron, o primeiro gatinho da Rebeca, e ele estava assustado e eu não conseguia alcançá-lo porque ele estava debaixo de um móvel e estava muito distante, e eu só fiz colocar a mão e fiquei tentando fazer ele se acalmar só com a minha mão, mas tinha mais ou menos uns 15 centímetros de distância, e ele começou a fechar os olhinhos e adormecer com o meu movimento da minha mão, certo? Fora aqueles casos que eu contei de movimentos que os objetos se movem. Então existe algo a mais que eu ainda vou descobrir. É como eu digo, tem um trabalho de luz, estou passando por purificação. Eu não posso deixar essa purificação ser atrapalhada de jeito nenhum, certo? Então muita gente aí que fica me julgando: porque ela não namora, ela isso, ela não aquilo.
e ficam dizendo, olha aí o que é que ela faz com ela, porque ela fica esperando por uma alma gêmea, o que é isso? Ela vai morrer sem essa alma gêmea dela, e daí? Existem coisas mais importantes para mim, entendeu? Como se fosse assim, se eu tiver que ficar com alguém, esse alguém seria a minha alma gêmea que eu vim ficar. Provavelmente a chama gêmea, como eu disse que tinha visto, né? Mas essa questão aí tá um pouco complicada, porque os dois têm que despertar e às vezes a pessoa está presa em um relacionamento kármico e a gente tem que respeitar isso aí, e mesmo que dure a vida inteira, isso aí a gente não tem que se meter, entendeu? A gente tem que viver a nossa vida como a gente acha que é para ser. No meu caso, se eu sou Demi, eu não vou querer. Eu não vou querer. Não vai ser fácil para mim querer uma coisa diferente, principalmente depois da experiência que eu tive, de perceber quem era, né? Eu percebi, porque eu senti, foi muito profundo mesmo. Estava lá dentro, não tinha dúvida. Era uma coisa muito... Sinceramente, eu nunca tinha sentido desse jeito, porque teve um momento em que ele se tornou meu coração. No momento eu senti meu coração e o meu coração era ele, sabe? É uma coisa muito bonita e uma coisa muito nobre e muito forte, mas que ao mesmo tempo não é uma coisa de dependência. Isso é que é o amor verdadeiro. Porque se fosse de dependência eu estaria sofrendo pela distância, mas a gente não está separado, certo? Isso não acontece, mas não causa dor. A dor não é amor, sabe? A dor já está ligada um pouco mais para paixão, a uma coisa mais egóica, certo? Não que não possa existir, não que não tenha tido, mas a gente pode separar as coisas, sabe? Porque a gente tem capacidade para isso, para ter autocontrole, controlar as paixões, a gente tem isso. E então você deixa presente no seu coração somente o amor. Se você não pode estar com a pessoa por algum motivo, por que você vai ficar sofrendo? Não faz sentido isso. Então você controla o sentimento egóico e você acolhe o amor sincero e deixa ele aí. Entendeu como é que é? Eu sei que o encontro das chamas gêmeas, principalmente, mais do que alguma alma gêmea, vai aumentar muito mais a luz do planeta, como eu já expliquei, certo? Eu sei. Mas não sou eu que determino as coisas. Eu não sou o todo, eu sou fragmento do todo, certo? Mas à medida que eu vou me desprendendo desse ego, que é um bocado sofrido de outras épocas, certo? Não gosto muito de falar de sofrimento, mesmo porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem sua história de sofrimento. Olha a quantidade de gente aí com lixos mentais por conta de traumas, né? Pra que a gente vai ficar falando disso? Eu só tô falando que eu também passei por isso. Só estou falando que eu também passei por muitas coisas, que eu não sou um ser diferente dos outros nesse sentido. Eu posso até ter algumas coisas a mais que outras pessoas achem estranho, às vezes até gente que tem inveja, sabe? Mas não sabe que apesar de eu ter tudo isso, isso é um compromisso. Isso não é um privilégio, entende? Isso é um compromisso. Então, quanto mais você tem talentos, quanto mais você tem coisas em você que você já conseguiu ter e está aqui, é para você usar o máximo possível. Por isso que fica difícil para mim escolher. Então fica difícil para mim escolher. Eu fico falando de versatilidade e tal, porque às vezes fica difícil para mim escolher o que vai ser mais útil para as pessoas também, além de me causar felicidade. Entende? Então eu espero pelo fluxo. Espera aí, mais um minutinho. Eu vou precisar parar agora, certo? Depois eu faço mais. Já está bastante longo esse, eu vou editar e vou colocar. Depois eu tenho muitas experiências, tem muitas coisas para contar na expansão da consciência, que pode ajudar alguns que têm também essa energia e vão se descobrir, certo? Então, faz parte. Eu não vou me importar com nada, sabe? Eu estou aprendendo isso, porque eu tinha muito essa... deixa pra lá. Vou finalizar por aqui. Vamos lá, né? Então, um grande abraço fraterno, bem carinhoso e até o próximo vídeo.